Olá, amigos, olá, amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição aqui pelo MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita, em sua série Espiritismo e Libertação Animal. Hoje, a proposta é conversar um pouquinho sobre crise e especismo. São duas palavras visceralmente conectadas, mas antes, o que é especismo? Interesses e necessidades de uma espécie sendo atendidos, satisfeitos às custas de outras espécies, sem dó nem piedade na imensa maioria dos casos. Por exemplo, seres humanos que, para atender às demandas do corpo, por exemplo, para alimentar-se, fazem uso de produtos derivados de animais, ou seja, espécie humana sendo satisfeita, sendo atendida às custas da dor, do sofrimento e do extermínio de outras espécies. Crise. O que é crise? Do latim, crisis significa um momento de mudança súbita. E do grego, uma ação ou faculdade de distinguir uma decisão, um momento difícil. As fontes usadas aqui foram os dicionários Michaelis e Ruais. Crise é um momento de ruptura de um modelo que se esgota, ou seja, chega no fim, não dá mais para seguir em frente, gera uma crise, gera uma celeuma, gera uma problemática imensa que precisa ser resolvida. Uma pegada mais na área da medicina, a crise significa um momento decisivo em uma doença quando esta toma o rumo da melhora ou do desenlace fatal. No campo da sociologia, significa uma conjuntura desfavorável, uma situação anormal e grave, conflito, tensão, transtorno. Por exemplo, uma crise diplomática internacional. O mundo hoje tem dezenas destas crises acontecendo. Uma crise do sistema financeiro, uma crise do especismo. Vamos pensar juntos. O materialismo e seu primo irmão, o especismo, que é o foco dessa palestra, não seriam doenças, não seriam enfermidades que atingem um perigosíssimo ponto de ruptura? Os sintomas dolorosos desta doença especista não estão aí claros sob as vistas de todos que empreendam esse esforço de se ligar no que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na natureza, nos reinos da flora e da fauna. Bilhões de animais sacrificados para alimentar mesas e resultados financeiros, lucros, ações que crescem. São efeitos colaterais que apontam o rumo da melhoria da saúde do planeta, dentro de um conceito de uma ética da vida, uma ética animal espírita, ou o rumo do desenlace fatal, o desequilíbrio do planeta e pandemias, tantas como temos visto neste e no último século. Florestas colocadas abaixo pela indústria da pecuária não significam um modelo econômico e comportamental consumista que se esgota numa profunda e prolongada crise? Particularmente, amigos e amigas, admito que gostei da definição sociológica da palavra crise. Por quê? Ela fala de uma conjuntura desfavorável, trazendo para o ambiente do especismo. Existe alguma conjuntura que seja mais desfavorável do que a vida dos animais destinados ao sacrifício, destinados ao abate, destinados aos testes em laboratório, destinados aos exercícios de, aspas, lazer do ser humano hoje em dia? Existe alguma conjuntura que seja mais desfavorável do que a de nossos irmãos animais? Claro, podemos e devemos, por dever cristão, mencionar, trabalhar, militar diariamente nas conjunturas desfavoráveis de todos, inclusive, naturalmente, dos humanos. Humanos e não humanos são todos expressões da vida, criação divina.
Então temos atualmente conjunturas extremamente desfavoráveis, por exemplo, e no último dia 20 de junho foi comemorado o Dia Mundial do Refugiado, desses milhões de imigrantes pelo mundo que se movimentam dolorosamente, fugindo da guerra, da doença, do terrorismo, do fanatismo religioso. Mas o foco aqui é realmente a conjuntura desfavorável no reino animal, o especismo, todos os efeitos causados pelo especismo. Na questão, nesse conceito sociológico, temos também uma situação anormal e grave. E como não entender que existe uma anormalidade absurda quando o ser humano tira os animais do seu ambiente natural de vida, o seu habitat, o seu ecossistema? Como não admitir que existe uma situação anormal e grave também quando falamos de efeitos sobre os humanos por conta dessa invasão do ser humano sobre o ambiente da natureza e dos animais, ou sobre trazer os animais para dentro do ambiente consumista, especista, altamente poluído da humanidade de hoje. Sim, é uma situação anormal e é uma situação gravíssima. Conflito, tensão, transtorno fazem parte da definição de crise do ponto de vista sociológico também. A Declaração de Cambridge, ela vai ficar o link aqui na postagem do texto, ela fala da existência comprovada, cientificamente comprovada, da senciência, da emoção, dos sentimentos por parte dos nossos irmãos animais. Então, como negar a existência de conflito, tensão, emoções, estresse em níveis absurdos nos irmãos animais? Por exemplo, numa rede de pesca, no matadouro, nas touradas, para ficar apenas em 3 exemplos. Meus amigos, minhas amigas, qual seria então a mãe das crises e quais os efeitos da hipertrofia intelectual e da atrofia do espírito de uma boa parte dos nossos irmãos humanos em pleno século XXI? Joana de Ângeles, vamos nos socorrer da Joana, nossa querida ecóloga, e que no livro Encontro com a Paz e a Saúde fala o seguinte: como é muito lenta a evolução da inteligência e a conquista dos valores ético-morais, o egoísmo continua propelindo as conquistas da ciência e da tecnologia e, sem respeito à vida, ameaçam-na de extinção pelo abuso de alguns povos, mediante a poluição da atmosfera através de gases venenosos e metais pesados, dos mares, dos rios, dos lagos, da destruição das florestas e de muitas vidas vegetais e animais pela agressão ao seu meio ambiente. Joana aqui, então, meus amigos, minhas amigas, enumera com muita propriedade alguns ambientes onde está acontecendo uma crise já prolongada, um ponto de ruptura no modelo que se esgota já há um bom tempo e que demanda a nossa ação imediata, de todos, fazendo o possível no alcance das nossas forças para virar o jogo, para evitar que essa crise não signifique um desenlace fatal e sim signifique um início de uma melhoria efetiva no planeta. Ela fala aqui então da extinção. O homem provocou a chamada sexta, está provocando a chamada sexta extinção de inúmeras espécies. As 5 extinções anteriores eram da natureza, não tinham a mão, a digital humana. E por aí vai, o abuso de alguns povos, e aqui de novo, conjuntura desfavorável para mencionar a crise absurda de caráter ético, moral, provocada por nós, humanos, a nossos irmãos também humanos, também irmãos de caminhada, os povos originários, os indígenas que estão sofrendo e muito com o descaso da sociedade nos dias de hoje. E não é só no Brasil, em várias partes do mundo. E por aí vai, Joana fala da crise da atmosfera, da poluição dos céus no planeta, da poluição
do nosso conjunto de mares, rios e lagos, florestas sendo derrubadas e por aí vai. É um conjunto de crises, todas conectadas com uma origem antropocêntrica, especista. Meus amigos, vamos adiante aqui então para falar um pouco sobre a etimologia de uma palavra muito brasileira. É um brasileirismo só. O dicionário Ruais, ele fala da palavra gambiarra, registra como um brasileirismo, uma extensão, uma palavra, um conceito muito criativo que fala trata de um recurso popular, de um jeitinho criativo para resolver algum problema, nem sempre da maneira, digamos, sustentável, da maneira que vai resolver o problema de uma vez por todas. Gambiarra, sim, gambiarra. É muito bacana esse conceito para a nossa proposta aqui de hoje. Solução para crises, como a crise ético-moral do especismo, pode ser feita com gambiarras ou remendos? O que seria um remendo para a solução especista? Para a crise, perdão, especista? Vamos refletir junto aqui. E deixe seus comentários, interaja conosco, dizendo se faz sentido ou não isso. Abate humanitário, lazer, touradas, rodeios, vaquejadas com animais, aspas, bem tratados. Desenvolvimento de máscara para vacas. Mover a lua para resolver o problema da urgência climática global, como foi recentemente sugerido por um congressista norte-americano. Ou seja, a humanidade sai da esfera das gambiarras e dos remendos para solucionar crises gravíssimas que estamos enfrentando, ou persistiremos encarando, sofrendo os efeitos deletérios, os efeitos mortais dessa crise ético-moral que o especismo nos apresenta e que tem impactos não somente na vida de bilhões de irmãos animais nossos, mas também em todo o conjunto do meio ambiente, da flora, da hidrosfera do planeta Terra. E aí, meus amigos e amigas, eu me considero humildemente um radical do Cristo, um radical da simplicidade. Na obra Pontos e Contos do Irmão X, Humberto de Campos, nosso querido Irmão X, ele traz uma conversa que está acontecendo em Cafarnaum, entre Jesus e alguns cavalheiros, alguns homens daquela sociedade. Diz a obra: depois de certa pregação de Jesus em Cafarnaum, encontrou o mestre em casa de Pedro 4 cavalheiros de luzente aspecto ali aguardarem a palavra. Vinham de longe, explicaram atenciosos. Judeus, prestigiosos da Fenícia, eles moravam em Sidom, no atual Líbano, já haviam bebido a cultura egípcia e grega tanto quanto a filosofia dos persas e dos babilônios. O anúncio da boa nova chegara-lhe aos ouvidos. Desejava servir nas fileiras do novo reino, combatendo a licenciosidade dos costumes. Conversa vai, conversa vem, o mestre chega no mandamento: não matarás. Ele estava fazendo uma análise, um estudo sobre os 10 mandamentos. Então ele chegou no não matarás. E disse o seguinte, e é aqui que eu chamo a atenção para a simplicidade das coisas. A simplicidade da solução das crises do mundo, notadamente a crise especista. Disse o mestre: reza a lei do passado, não matarás. Eu, porém, vos digo que não se deve matar em circunstância alguma, e que se faz indispensável a vigilância sobre os nossos impulsos de oprimir os seres inferiores da natureza, porque um dia responderemos à justiça do Criador Supremo pelas vidas que consumimos. Simples assim. Se por um lado presenciamos situações limite, insuportáveis para uma humanidade que se diga e que se queira humana, de outro lado temos um legado precioso de uma pleiade de filósofos, cientistas, ativistas, religiosos ao longo da história
indicando os caminhos da ética da vida, ou uma ética cristã radical no sentido de raiz das coisas. E que são, meus amigos e minhas amigas, verdadeiras luzes, forças para que subamos a montanha da transformação interior e, por consequência, exterior do planeta. E a obra espírita também contribui lindamente nesse sentido, e o MOVE oferece a todos o catálogo de referências do MOVE com mais de 200 recomendações expressas da espiritualidade sobre isso, sobre a necessidade de uma reconfiguração das nossas relações para com a vida e o reino animal. Então aqui diz André Luiz na obra Conduta Espírita: de alma agradecida e serena abençoar a natureza que o acalenta, protegendo quanto possível todos os seres e todas as coisas na região em que respire. A natureza consubstancia o santuário em que a sabedoria de Deus se torna visível. Aqui nessa fala, proteção de que fala André Luiz, é igual a reflexão e abandono de antigos costumes e precários prazeres, interrompendo duas frentes tenebrosas: o especismo e o materialismo. Emmanuel, na obra Semente de Mostarda, também faz uma observação muito interessante, como que uma convocação ao ativismo. Faz o possível para que não deixes passar um só dia da tua existência sem prestar algum serviço ou auxílio a esse ou aquele ser vivente de qualquer espécie da natureza. Qualquer espécie da natureza. É o antiespecismo. É o inverso, matéria, antimatéria. Especismo, uma visão de compaixão e empatia para com todas as espécies. Perceberam como isso tem o poder de resolver uma crise? E por que nós devemos pensar, falar e agir imediatamente dessa forma? Para que um dia, e que esse dia chegue o quanto antes, aquela fala de Kardec em A Gênese aconteça o quanto antes. Kardec fala na Gênese, capítulo 3, item 24, que à medida que o senso moral prepondera, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir e acaba mesmo por desaparecer, por se tornar odiosa essa necessidade. O homem ganha horror ao sangue. Este é o dia pelo qual nós trabalhamos com tanto amor, com tanto carinho aqui no MOVE, procurando despertar corações e mentes para a necessidade de vencer a crise ético-moral do especismo. Fica aqui o convite. Vamos então todos juntos refletir e vamos juntos subir essa montanha do conhecimento, da responsabilidade que esse conhecimento traz e da consequente inevitável elevação moral e ética. Eu não sou, longe disso, um ser humano sequer mediano em termos evolutivos. Ainda tenho muitas arestas a aparar. Tenho uma montanha enorme a subir pela frente, a fim de me conectar, de chegar mais perto do Cristo. Mas, amigos e amigas, eu já percebi que desenvolver valores, virtudes e sabedoria para que possamos vencer nossas crises, as crises internas, aquelas que a reforma íntima resolve, e as crises externas, aquelas que o planeta sofre por conta dos nossos desvarios, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, é ferramenta absolutamente fundamental. Então aqui é uma fala rápida para dizer que aquele velho tabu de que veganos e vegetarianos se julgam acima, se julgam em patamares superiores em termos morais, é realmente um contrassenso. Estamos todos juntos nesta barca terrestre. Estamos todos juntos no pé da montanha, olhando para cima e planejando a subida.
É esse convite que nós queremos fazer a todos, então. Vamos subir juntos. E você que nos acompanha, conta com o Move nesse movimento de transição. Transição de costumes, de hábitos, transição alimentar. E conta com o Move para ajudá-lo nessa viagem. Pedindo antecipadamente desculpas caso tenha sido um tanto agudo, um tanto contundente em determinados pontos. Estamos aprendendo, todos. Desejo a todos paz e bem, muita paz e bem, mas não sem antes fazer aqui uma oferta para que todos visitem o site do Move e conheçam, além de conhecerem todo o conteúdo que lá está à disposição de todos, conheçam também as camisetas do Move. Eu não estou usando a minha aqui hoje porque está muito frio, mas lá no Move, na aba Recomendamos, você clica lá, conhece as camisetas que são lindas e adquire a sua. É uma venda com propósito. Por quê? 10% do valor de cada camiseta será doado para o Santuário da Seama, em São Paulo, que faz um trabalho lindo de acolhimento aos animais, de tratamento espiritual aos animais e que precisa muito do nosso apoio. O link estará aqui no texto da postagem. Então, caros amigos, caras amigas, que todos sigam bem, que todos busquem esta reflexão, que todos busquem sem medo, sem temor, esta mudança, e juntos façamos então esse mundo um mundo mais justo para com toda a expressão da vida. Paz e bem a todos.